Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos discutir o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é designer, criador e alguém que transformou um sonho em moda de autor. Bem-vindo, Nuno Baltazar. Obrigado, Cláudia, é um prazer estar aqui. Obrigada por aceitares entrar nesta conversa connosco. Começamos esta rúbrica não descalços, bem calçados. Sim. E com um objeto que é muito especial para ti. É muito especial, é uma mala da António, uma marca portuguesa, uma mala que se chama Ana Isabel e que tem o nome da autora, não é? A Ana Mateus, e é um objeto muito especial. Eu pensei muito nisso, porque é que ela é especial para mim, além da relação de grande amizade que eu tenho com a Ana há muitos anos e com a família que eu conheço, mas é porque eu acho que a António, e esta mala em particular, representa tudo aquilo em que eu acredito, do ponto de vista de indústria, porque é sustentável, é responsável, conta uma história, tem uma herança e é única e, portanto, reúne uma série de características que eu acredito que sejam as melhores para projetarem Portugal e aquilo que nós fazemos de melhor. Seria tudo aquilo que uma marca portuguesa deveria ter? Absolutamente, sim. Agora, este projeto e aquilo que eu acredito que qualquer marca deveria ter é um risco, não é? Porque são objetos intemporais, não é? Que não são lançados ao ritmo do fast fashion e, portanto, obedecem a uma dinâmica completamente diferente. É muito importante que o público perceba o conceito, valorize a técnica, a manualidade, a durabilidade da peça, a qualidade e que lhe dê também, ou que crie com o objeto uma relação quase que emocional também, e porque obviamente tem preços diferentes, não é? Portanto, que é uma peça diferenciada. Mas sim, eu acredito que não digo todas, mas a grande maioria das marcas portuguesas teriam, quanto a mim, um melhor posicionamento se orientassem neste sentido. E o que é que achas que falta a essas marcas, ou à maioria das marcas, para não seguirem este caminho? Eu acho que é perceberem que a nossa dimensão, a dimensão do nosso país, não tem que ser um handicap, não tem que ser um problema, mas pode ser uma mais-valia. E o mercado é tão grande, não é? E há tantas possibilidades diferentes, que se calhar é trilhar um caminho que seja diferenciado, que ajuda ao posicionamento. Eu costumo fazer muitas vezes esta analogia de eu gostaria que Portugal não fosse um país de shoppings ou de grandes hipermercados, mas fosse um bairro com ótimas lojas ou mercearias gourmet. Eu acho que é um caminho muito mais interessante para um país da nossa dimensão, que se sustenta também pelo saber fazer bem, não é? Porque o saber fazer é tão difícil e é tão raro que, de facto, nós temos o mais difícil, o mais importante. Depois é preciso perceber como é que nos posicionamos de uma maneira diferente. Eu acho que isso ainda é um caminho que é preciso trilhar. Acreditas que existe um saber fazer nacional? Sim, absolutamente, sim. Que vem muito da tradição, da manualidade, do artesanato. Eu acho que a nossa indústria é uma consequência do nosso desenvolvimento enquanto artesãos, não é? E, portanto, que vai evoluindo e com outras técnicas e outra capacidade de manufatura, obviamente, mas vem daí, vem desse lado manual, ancestral também, de desenvolvimento de técnicas de cortumes, de têxtil e de outras áreas também. Falamos muitas vezes de luxo e de sustentabilidade e ouvimos muitas vezes estas palavras. Tu acreditas, de certa forma, que este saber fazer está intimamente ligado ou pode ser uma solução para muitas destas questões? Sim, porque eu acho que o saber fazer e a qualidade, como estava a falar há pouco, tem um preço, não é? E esse preço é, quanto a mim, obviamente, uma forma de manter uma indústria ativa, mas que se sustenta num preço justo por aquilo que produz e não por um preço que é esmagado pelas grandes marcas de difusão de moda, que na verdade pouco ou nada acrescentam e que são feitas para servir pouco, não é? E para durarem muito pouco tempo. Obviamente não podem ser pagas a um preço justo e muito menos que seja compatível com aquilo que nós sabemos fazer. Eu acho que na grande maioria
a indústria portuguesa trabalha para marcas que pagam muito abaixo daquilo que é a capacidade de produção e a qualidade que nós temos. Acho que nós vendemos-nos barato. Sim. 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 E enquanto consumidores, estamos disponíveis para pagar este preço do saber fazer? Eu acho que essa disponibilidade também advém da educação, não é? E de uma cultura que é preciso ser trabalhada, exatamente como, sei lá, nos anos 90, início de 2000, se trabalhou muito junto das crianças esta ideia de que reciclar é importante, e foram as crianças que nos vieram a nós ensinar que mãe, pai, o papel não é aí, não é? E, portanto, foi uma aposta tão bem feita, porque é realmente... É na idade mais tenra que se começam a fazer essas diferenças e começam a influenciar positivamente os pais, não é? Portanto, eu acho que isto é um trabalho que precisa de ser feito sabendo que os resultados não são imediatos, sim, mas que vale a pena e que devemos insistir nesse discurso de valorizar aquilo que fazemos e também que se perceba que é muito o que António faz, não é? Que tudo aquilo que é melhor e que tem mais qualidade tem um preço diferente, mas também perdura. E, portanto, esse preço que é superior, diluído no tempo de vida da peça, se calhar torna-se até muito mais barato. Agora, é evidente que esta ideia do consumo rápido, imediato e quase que frenético, não é quase, é mesmo frenético, tem que mudar, porque isto não é possível. Pelo menos para o planeta não é possível. Porque isto é uma peça que dura uma vida toda, estimada e cuidada. Sim, uma peça que dura uma vida toda, que se herda, que começa a ganhar outras formas, até patino, que é uma coisa bonita, não é? Que hoje em dia já poucas malas, a não ser que de facto sejam coisas de luxo, tu consegues herdar de uma mãe ou de um pai, porque de facto elas não são feitas para pensar nessa duração. Esta quer dizer, são peles vegetais feitas com grande qualidade e depois a técnica com que é construída a peça também é irrepreensível e, portanto, a duração de uma peça como esta é muito superior. O fast fashion é algo que te preocupa enquanto criador? É. Preocupa-me porque, apesar de eu tentar contrariar esse movimento, eu estou numa roda em movimento, não é? E, portanto, às vezes, é mesmo esta ideia de estar numa roda em movimento, eu às vezes consigo acertar o passo e outras vezes ando às cambalhotas, não é? Porque é o que acontece quando tu estás a um movimento, a um ritmo diferente daquilo que dentro de uma roda a outra velocidade. Eu acredito muito mais na ideia de que as peças não devem ser nem concebidas, nem consumidas de uma maneira muito imediata. E, portanto, além disso, também esta ideia que é muito prejudicial na moda em geral e na moda de autor em particular, porque tem outros custos, é este desfazamento entre aquilo que são o período de saldos e o período normal de vendas. Quer dizer, não faz sentido rigorosamente nenhum, que estamos no início do pleno verão e com saldos da coleção toda. Quer dizer, é um absurdo, não é? E, portanto, enquanto nós temos isto, por exemplo, é uma coisa que eu acho que as associações, junto da União Europeia e do governo português, obviamente, porque são decisões que se calhar não são possíveis de tomar isoladamente, mas eu acho que, olha, se há medidas proteccionistas em que eu acredito, é esta, por exemplo. De facto, o controle do período de vendas em saldos, porque não estou a dizer que não existam, mas tem que se reajustar o timing em que isso acontece, não é? Quer dizer, este é completamente impensável. Não é o período de tempo que duram, é a coleção que vendem. É o momento em que acontecem, porque aquilo que para mim faria sentido é que uma coleção de inverno entrasse em outubro, sim, não é? E que nessa altura, ou no início de outubro, saldos de verão, um mês que fosse, e depois entrava o inverno, não é? Ou o outono. Isto não, para mim, e já foi assim, não é? De facto, sim, mesmo a coleção de inverno entrar em saldos em janeiro, às vezes ainda não acabou o dezembro e já estão em saldos, é um absurdo. E que vicia o consumo, não é? Porque as pessoas acabam por, na verdade, praticamente começar a consumir só em saldos, porque na verdade é no momento em que precisam é que compram. Sim. Só quem tem um grande poder aquisitivo é que compra por antecipação e nos timings em que a coleção é lançada. Nuno, indo um pouco à tua história, à tua carreira, como é que começa a tua caminhada no design e na moda?
por muita influência visual da família do lado da minha mãe, e portanto eu comecei-me a apaixonar por desenhos de moda, não propriamente pela roupa em si, mas por aquilo que antigamente os editoriais não eram feitos com fotografia, eram feitos com ilustração, nos anos 50. E portanto foi a partir daí que eu comecei a fazer desenhos iguais, sem pensar muito bem no que é que estava a fazer, até que houve um professor que me viu e que me explicou o que era aquilo, e eu decidi que tinha que ir estudar moda. E depois comecei no percurso normal de concursos, fiz muitos concursos para jovens criadores, em tudo que havia concursos eu estava lá, e isso ajudou-me a ganhar uma experiência ainda durante o meu período académico, e também dar visibilidade ao meu nome, não é? As pessoas começaram a conhecer o meu nome e eu ainda estava na escola. As pessoas do meio, obviamente, não é? E depois as portas começam-se a abrir nesse sentido, não é? Depois de ter vários concursos, fui convidado para participar na Moda Lisboa, e pronto, e aí quando chegas ao patamar máximo em Portugal, as coisas começam a entrar num ritmo natural, vais crescendo naturalmente. Sentes que a tua forma de criar mudou desde esse início? Ai, completamente. Sim, muito. E espero que ainda mude muito mais, porque eu vejo isso como uma coisa positiva. Eu continuo a ter muitas referências idênticas, não idênticas, mas que são uma declinação do meu universo pessoal e que, portanto, vai evoluindo, vai ganhando novos contornos, mas não perde a essência, não é? E, portanto, eu posso dizer que já andei para trás e para a frente no sentido de ser mais romântico, mais dramático, depois afastar-me desse dramatismo, ser mais pragmático, depois perceber que a minha identidade é essa e, portanto... mas eu pensava no drama pelo drama e não pensava no drama pela história, pela mensagem. E de que maneira é que, através do meu trabalho, eu exprimi algo de pessoal. Eu considero que comecei a fazer moda de autor quando passei a ter consciência disso. O autor é aquele que, de facto, imprime no seu trabalho algo profundamente pessoal, não é? E, portanto, é por isso que é daquela pessoa, não é de outra. Não quer dizer que não possa depois servir de inspiração a outras pessoas. Mas é isso que faz a grande diferença, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, em grandes pintores ou pintoras como a Paula Rego, não é? Que tantas dos seus quadros são cenas que representavam a sua vida, não é? Ou aquilo que a inquietavam. E, portanto, eu tento fazer a mesma coisa. Acho que é a única forma que eu tenho de encontrar a verdade no meu trabalho. E como é que definirias essa tua essência enquanto criador? É uma essência muito curiosa, inquieta, melancólica e reativa. Isto é, eu tenho um lado muito melancólico que vai à poesia e ao romance e ao mar, e é esse lado mais poético da vida, e depois tenho o outro lado que é mais interventivo e que me faz ser uma pessoa politicamente mais atenta e ser mais crítico, que eu acho que é talvez o meu melhor e o meu pior defeito. A melhor qualidade e o meu pior defeito. Achas? Acho, porque eu acho que ser crítico é uma coisa muito importante. Eu acho que só critica, quer dizer, vou reformular, eu ia dizer que só critica quem quer que melhore, e às vezes não, há críticas que são imediatas. Mas eu acredito na crítica, eu pelo menos faço crítica àquilo que acredito que possa ser melhor. Para chamar a atenção. Para chamar a atenção, isto pode ser melhor, e com vontade que isso aconteça. E eu faço exatamente sobre mim também, sobre o meu trabalho, sobre a minha maneira de estar, sobre as minhas atitudes e, portanto, e faço também, e envolvo-me politicamente, envolvo-me com causas em que acredito e, portanto, esse é o meu lado mais bélico, podemos dizer. Reativo. Mais reativo, sim. E consegues ser crítico com o teu trabalho? Muito. Muito crítico com o meu trabalho, tentando que isso não me domine. Isto é, que a crítica não me faça ter um sentimento autodestrutivo, não é? De achar, eu não sou capaz. Não, é pensar, ok, isto não foi como eu gostava que tivesse sido, ou poderia ter sido melhor, mais desenvolvido, mais aprofundado. E faço sempre essa reflexão pós-apresentação de coleções para que exatamente esse pensamento se interiorize e depois venha ao de cima nos trabalhos seguintes. Sim. As tuas criações também partem muitas vezes, isto da minha ótica de alguém que está de fora e que vê, de uma enorme ligação à arte. Sim. Para ti é essencial esta ligação?
É porque faz muito parte do meu universo, não é? Porque eu consumo muita arte, eu vou muito ao teatro, eu vou muito ao cinema, eu tento ler o mais possível, já li mais, ou vou a concertos, ou vou a espetáculos de dança, por exemplo, e eu acho que isso é fundamental para... Eu acho que aí entra o meu lado curioso, não é? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é, quando vou ver um espetáculo, se existe uma conversa pós-espetáculo, eu fico sempre para ouvir. Porque perceber o que é que a mente criativa desenvolve, o que é que levou aquela pessoa àquele trabalho, é super interessante, não é? Por exemplo, ouvir o filme da Paula Rego, voltando a falar dela, que é uma grande referência para mim, é importantíssimo para perceber o que está por trás de uma coisa que, se nós não tentarmos saber mais, pode ficar pela superficialidade. E, portanto, eu acho que é fundamental essa procura de aprofundar uma ideia, um pensamento, uma curiosidade. Quase uma ligação com o autor da obra, seja ela qual for. Sim. E eu acho que quando nós percebemos e conhecemos melhor outros autores, vamos também percebendo melhor quem somos. E tudo começa a fazer um bocadinho mais de sentido. Tu há pouco dizias que a moda do autor está muito relacionada também com aquilo que cada pessoa é e de que forma é que isso se transmite no seu trabalho. Mas achas que também há uma ligação ao país de origem? Ou seja, tu sentes, por exemplo, que nas tuas criações há Portugal, há esta ideia da Portugalidade? Absolutamente. Este lado que eu há bocado falava, melancólico, completamente português, não é? Sim, eu acho que mais não podia ser, não é? Sim. Eu tenho esse espírito melancólico, fadista, e portanto eu acho que isso tem muito a ver com a minha relação com o mar, por exemplo, com a poesia. Eu acho que são características muito portuguesas. E mesmo até a relação com a cor e com alguma contenção visual, não é? Eu acho que nós, por exemplo, a Amália Rodrigues dizia que nós, por comparação aos espanhóis, éramos mais lúcidos. E eu acho a descrição fantástica, porque eu acho mesmo isso. E isso tem coisas boas e más, não é? Mas é o que somos, e somos um país, um povo em constante expansão e desenvolvimento, e, portanto, há características que se juntam a outras mais enraizadas, e vamos nos desenvolvendo assim. E como é que vês a moda de autor em Portugal? Vejo com poucos autores. Vejo que a moda se desenvolve, sim, mas sinto que uma geração mais nova trabalha pouco esse lado autoral. Gosto muito, por exemplo, do trabalho da Behem. Acho que ela tem um trabalho incrível, muito sustentado, muito bem trabalhado, a pesquisa, o desenvolvimento, todo aquele trabalho, e nota-se a diferença, não é? Sim. Por isso é que aquela marca tem este potencial todo e este interesse que depois acaba por se destacar, não é? Junto das pessoas que procuram, porque é completamente autoral e único. Né? E distinto. Agora, há imensos criadores portugueses, talvez mais da minha geração, que têm um trabalho completamente autoral, e eu sou grande admirador deles, não é? Quer dizer, vermos uma coleção do Dino Alves, do Luís Buxinho, da Maria Gambina, da Alexandra Moura e por aí fora, não é? Outros que eu poderia dizer, podemos ver sem ter nome e sabemos exatamente de quem é. E isso tem a ver com esse lado autoral e de respeito pelo seu próprio trabalho, não é? E identidade. E identidade, exatamente, era isso que eu queria dizer, sim. Sim. Estando o talento todo cá, porque estão reunidas essas condições, o que é que nos falta para dar o passo seguinte? Mentalidade. Mindset, exato. Completamente, eu acho que é isso. Eu acho que nós, infelizmente, ainda vivemos num país em que a indústria é muito... ainda está muito desenvolvida a partir de estruturas familiares, não é? E, portanto, que tem coisas boas, mas também tem coisas más. E às vezes é importante, de facto, que a cabeça mude e que as pessoas que assumam, sei lá, termos mais estrangeiros, por exemplo, a trabalhar na indústria portuguesa, que possam trazer uma outra forma de ver aquilo que nós fazemos, ou melhor, não é aquilo que nós fazemos, quase que aquilo que nós fazemos está mais do que instituído, a qualidade não há dúvidas. A forma como nós a comunicamos e a ausência de desenvolvimento de marca é que infelizmente ainda não é uma realidade, e acho que já é mais do que tempo de ser. Faltam marcas a Portugal, não é? Faltam, mas a indústria ou os grandes grupos
económicos portugueses é que têm essa responsabilidade. Nós, quando olhamos para marcas internacionais, hoje em dia, já nem sei se ainda alguma é do próprio criador, não é? Ou se for, são casos muito pontuais. Todas as marcas de luxo e de difusão para um mercado superior são marcas de grupos financeiros económicos já. e que sustentam o investimento inicial, que é muito importante, e de comunicação de uma marca. Mas achas que portanto, que o facto dessas marcas pertencerem agora a grupos económicos é positivo? Ou achas que se podem tornar muito focadas nos números e nas vendas e desvirtuar um pouco aquela questão do produto, da experiência e mesmo do luxo, por assim dizer? Eu acho que há os dois lados, porque por um lado há um desenvolvimento desenfreado de coleções umas atrás das outras e, portanto, apresentar 6 coleções num ano, para mim, é um disparate, não é? É uma velocidade demasiado alucinada. Por outro lado, e este ano é um ano perfeito para perceber isso, a procura do diretor criativo certo para aquela marca, para criar um novo rumo, para fazer mudanças, enfim, essa dança de cadeiras no último ano tem sido muito interessante e agora no próximo vamos ver tudo aquilo que vai ser a transformação das principais marcas de luxo mundiais. Mas, portanto, elas mantêm um espírito autoral, sim, né, porque há essa importância e o caráter do seu diretor criativo é impresso, de facto, nesse trabalho, mas depois o desenvolvimento comercial, pronto, para mim é desajustado. E achas que estas decisões de danças de cadeiras são a resposta? Porque notamos que o mundo, o universo de luxo, o mercado de luxo abrandou. E esta dança de cadeiras parece ser uma resposta ou uma procura para solucionar este problema. Tu achas que isto pode ser a solução ou achas que a mudança das direções criativas não é a solução para o mercado de luxo? É parte da solução, sim. Até porque a moda... Curiosamente estava a pensar nisso outro dia porque há um candidato aqui à Câmara do Porto que tem um slogan que é a moda do Porto. E eu estava a pensar nessa expressão do à moda do Porto. A moda do Porto, na nossa cabeça, é uma moda tradicional. Sim. Não é? A moda as tripas à moda do Porto é tipo feitas com aquele saber, não é? Sim. A moda como saber ancestral, quase. Mas a moda é muito mais do que isso. E a moda também pode ser futuro, desafios. Sim. Não é? A moda pode ser antecipação, curiosidade e, portanto, até seria interessante que na parte política isso também tivesse enraizado. E, portanto, eu acho que essa ideia também de que as marcas de luxo precisam de um novo olhar, porque estamos a falar de marcas que têm como base um criador que a maior parte deles já nem sequer está vivo, não é? E, portanto, que se sustentam a partir de um universo que teve um tempo, não é? No caso da Yves Saint Laurent, Balenciaga, por aí fora. E, portanto, a releitura dos arquivos é importante que tenha um olhar diferente, não é? De X em X tempo, eu acho que é natural e é interessante como, às vezes, essa troca é tão antagónica, não é? Como a mudança, por exemplo, da Balenciaga e para a Gucci e da Valentino para a Balenciaga, não é? E, portanto, essa mistura eu acho que vai ser super interessante vermos no futuro. E interessante perceber os traços de cada um dos designers nas novas marcas em que estão a trabalhar. Claro, porque essa é a sua identidade, mas que está ao serviço da reinterpretação do ADN da marca onde estão a trabalhar e do arquivo da marca, que é muito importante. Portanto, é sempre um olhar sobre a mesma história, mas porque a pessoa que lê é diferente, a interpretação vai ser diferente. Nuno, se a tua carreira fosse uma coleção, como é que lhe chamavas? Se a minha carreira fosse uma coleção, eu já dei este nome a uma coleção, eu diria ensaio. Sim. Porquê? Ensaio. Porque eu sinto sempre que estou a ensaiar qualquer coisa. E mesmo os ensaios, no geral, os ensaios de um espetáculo, os ensaios de uma peça de teatro, do que for, eu acho que é um momento de desenvolvimento livre e poético e de procura. E isso é aquilo que mais me interessa. E, portanto, se tivesse que ser... seria um ensaio parte 1, parte 2, parte 3. Permite o erro nesta questão do ensaio, parece que nos dá Exato, espaço mas para isso errar. mas isso é super interessante. A coleção a que eu chamei ensaio foi uma coleção onde eu trabalhei
em cima de peças que eu tinha feito cerca de 15, 18 anos antes, que estavam no meu arquivo e eram peças que eu detestava. Aquela coleção partiu de uma coleção falhada, que eu não gostei nada do desfile, o resultado final para mim foi pesadíssimo, não resultava, e aquilo fazia-me imensa confusão, porque ao mesmo tempo eu achava que as peças tinham imenso potencial, que os tecidos eram ótimos, e então esse trabalho, que foi desenvolvido durante a pandemia, e apresentado num lago, eu não sei se tu chegaste a ver esse desfile, foi exatamente o trabalhar sobre algo que tinha sido um erro e que eu queria recuperar e ensaiar um novo futuro para essas peças. Nós temos muito medo de errar no geral enquanto humanos, e acho que é normal, mas a apologia do erro muitas vezes Eu acho extraordinária, não é? Porque eu acho que o erro, por si só, já vem de um momento de procura, não é? E, portanto, e de tentativa. E eu acho que o marasmo, por oposição, é muito menos interessante, não é? Ou ficarmos sempre num campo em que controlamos, em que nos sentimos confortáveis, e, portanto, não nos desafiamos, não erramos, está tudo certo, mas nada vibrante. Não é? Sim, nada acontece. Sim. Não tens medo de errar? Não, eu tenho medo de erros irreversíveis. Isso tenho. Mas eu sou humano e, portanto, já cometi vários erros irreversíveis e outros irei cometer, mas tento sempre aprender com eles e, portanto, nesse sentido, tento crescer. Porque a moda também é muito isto, a tentativa e o erro. Sim. Que legado gostavas de deixar à nova geração de criadores? Exatamente esta importância do que é ser autor. Eu acho que isso é aquilo que... Porque sinto que neste momento é aquilo que faz mais falta. E que a identidade não se desenvolve numa rede social. Sim. Muito dificilmente. A identidade e o prazer desenvolve-se de outra maneira, na procura constante, na curiosidade sobre as pessoas, principalmente sobre as pessoas. Porque são as pessoas que depois nos levam a outros caminhos, não é? Pode ser a poesia, a dança, o espetáculo, a natureza, enfim. Mas são as pessoas, a primeira base é o ser humano. Mas achas que a moda está a perder de alguma forma devido às redes sociais ou devido a este impacto virtual? Sim, sem dúvida. Porquê? Porque é um bocadinho como acontece noutras áreas, não é? Quer dizer, a procura é muito mais do clique e do imediato e do puramente visual, sem saber a história, sem saber o que está por trás. Mas, ao mesmo tempo, se formos reparar, mas são casos mainstream, que é quando tens uma marca que tem uma identidade muito forte, que consegues comunicar a história dela, no caso da António, né? E outras, felizmente, que acontecem, e que as pessoas identificam aquele autor com aquele tipo de pensamento, acaba por até criar uma outra curiosidade sobre aquela marca. Sim. Por exemplo, eu sou pouco convidado para coisas... cocktails ou lançamentos, por exemplo. Sim. Sou pouquíssimas vezes convidado, mas sou muito convidado para podcasts. Ainda bem, acertei então. Por exemplo, não é? Ou para entrevistas, ou para falar de política. E eu prefiro, acho que é mais interessante do que um croquete. Portanto, gosto muito mais de estar aqui contigo. De falar, não é? Sim, de acho falar, que sim. De debater-se. Porque eu gosto de ouvir também. Sim. Eu gosto muito de ouvir. Sou grande consumidor de conversas. De podcasts? Sim, de podcasts, e, portanto, sinto que aprendo sempre com alguém, mesmo que não concorde com ela. É verdade, sim. Nuno, se pudesse deixar, não um par de sapatos, mas neste caso, esta mala à porta do futuro da moda portuguesa, que legado gostavas que deixasse? A memória. A memória de onde é que ela veio, como é que foi feita, e da família que está por trás desta marca, e que o futuro se desenvolva sempre com respeito pelas tradições, pelo passado, tentando sempre projetá-lo para a frente, mas a levar o futuro tem a obrigação de se fazer acompanhar do passado, eu acho. Obrigada, Nuno. Obrigado, eu. Obrigada por nos acompanharem em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.